Pessoal, boa tarde. Me escutam aí na transmissão online também? Sim? Muito bem. Prazer para a gente começar mais os seminários integrados na PUC Minas, e dessa vez de forma híbrida, né? Voltando aos eventos presenciais e também com essa transmissão híbrida, né? Presencial e remoto. Antes de começar oficialmente, já até informando para o pessoal da transmissão, depois divulgação para os outros canais nossos de mídia. Essa etapa de recados, a gente nem precisa manter ela nas transmissões posteriores. Então, avisando algumas coisas sobre os procedimentos, né, sobre os workshops que estão ocorrendo também. A gente queria reforçar para quem fez as inscrições no workshop, os que estão aqui presentes, como os que não estão agora, estão assistindo aí online, para a gente participar e estar no horário, né? Hoje a gente já começou com o workshop dos convidados que vieram da PUCA, na Pontifícia Universidade Católica da Argentina, o Christian e a Andreina. Muito interessante o workshop, vamos ter todas as tardes, né? Hoje de manhã e todas as tardes. Então peço que aqueles que estão inscritos cheguem amanhã, e amanhã a gente pede para chegar às 13h30, porque à noite o Christian e a Andreina vão fazer a nossa conferência lá no Coração Eucarístico. E os demais workshops, seguir a programação e tentar chegar sempre nos horários, e quem se inscreveu, vir participar, para a gente evitar que fique com vagas ociosas. Para as palestras e conferências, a gente reforça a necessidade de serem feitas as inscrições até 3 horas antes, para facilitar a geração das listas de conferência e aferição de presença. Tá bom, pessoal? Caso ocorra algum incidente, não consiga fazer essa inscrição via Simpla 3 horas antes, você pode ainda assinar aqui, vai conseguir fazer a inscrição, mas a gente pede esse cuidado de fazer 3 horas antes. Mais tarde, vamos passar a lista aqui, e quem estiver assistindo online, a presença vai ser aferida via check-in na transmissão. Ok? Então, muito bem. Depois desses pequenos recados aí, vamos começar oficialmente nossa sessão. Boa tarde. Vou convidar para dar início aos nossos trabalhos de hoje, nos seminários integrados PUC Minas, do segundo semestre de 2022, o nosso chefe de departamento, professor Mário Lúcio Pereira Júnior. Boa tarde, pessoal. Com muita alegria, damos início hoje ao nosso ciclo de seminários do segundo semestre de 2022. Hoje a primeira apresentação. Esses seminários são seminários integrados entre os cursos de Arquitetura e Urbanismo do Coração Eucarístico e da Praça da Liberdade. Compõem as atividades das disciplinas Seminário de Integração 1, 2, 3 e 4. Historicamente, eram realizados de forma presencial antes de 2020, da pandemia. Nos 2 anos, 2020 e 2021, realizamos de forma remota, no semestre passado também. E agora estamos retomando esse ciclo com seminários, palestras, conferências, workshops presenciais. Então, é uma experiência importante, fundamental, esse retorno às atividades presenciais e, ao mesmo tempo, aproveitando a experiência, né, dos seminários virtuais, online, transmitidos online, fazer essa ideia de um híbrido, de que a gente possa ter a presença de todos aqueles que puderem presencialmente e, ao mesmo tempo, a transmissão síncrona. Então, muita alegria, primeiro, pelo evento, pelos seminários, que é uma parte importante do curso,
uma parte que sai da sala de aula e que nos possibilita trocar ideias, trocar experiências com profissionais, professores, arquitetos, né, de vários locais, mundo afora, e ainda mais agora, de novo, presencialmente. Hoje, a nossa conferencista é a arquiteta Vera Hamburger, arquiteta formada pela FAO-USP, em 1989. A Vera atua como diretora de arte e cenógrafa desde 1985, trabalhando em cinema, teatro, dança, ópera e exposições, além de uma intensa atividade de pesquisa e ensino sobre o tema. Mestre em ciências cênicas e atualmente doutoranda em arquitetura. Autora de livro Arte em Cena, a direção de arte no cinema brasileiro, pelo Senac Sesc 2014, recebeu o Prêmio Jabuti em 2015 e é curadora do site sobre a vida e obra do arquiteto, cenógrafo, figurinista, artista visual e professor Flávio Império. Cinema e séries, participou da realização de obras como Hoje e O Sequestro Relâmpago, de Tata Amaral, Opaí, ó, El Passado e Carandiru, de Hector Babenco, De Onde Te Vejo, de Luiz Vilaça, Não Por Acaso, Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, Filhos do Carnaval, Black Mirror, entre outras produções. Assinou a exposição Mais de 1000 Brinquedos para a Criança Brasileira, no Sesc Pompeia 2013, entre outras, além de peças teatrais, como o monólogo Uma Noite na Lua, de Marco Nanini. Vera reúne diversas premiações nacionais, entre todas as áreas em que atuou, além de reconhecimento internacional. É sócia da ABC, Associação Brasileira de Cinematografia, e da AMPAS, né, Academia de Ciências e Artes Cinematográficas. Com muita alegria, nós recebemos Vera Hamburger. O tema da conferência de hoje é Direção de Arte, Representação ou Experiência. Agradeço a presença de todos e todas, tanto aqui nesse auditório, quanto virtualmente. Agradeço novamente a participação da arquiteta Vera Hamburger e passo a palavra para ela. Seja bem-vinda. Boa apresentação para todos. Alô, alô? Foi? Olá, gente, obrigada, muito obrigada pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui, eu adoro Belo Horizonte, já fiz vários trabalhos aqui, e fazia tempo que eu não voltava. E é sempre um prazer estar aqui, e é sempre um prazer falar com vocês, falar com quem tem o mesmo interesse que eu, na arquitetura, ou na cenografia, ou na direção de arte, ou em qualquer arte. Eu acabei de ver uma exposição linda, vocês viram no Centro Cultural Banco do Brasil, que junta tudo, né? A arte, a arquitetura. Faltou o cinema, o teatro, tudo mais. Não dá para ter tudo. Mas é linda, muito linda. Bom, eu estou em dúvida aqui por onde começar, o que a gente pode fazer. Eu queria que vocês me ajudassem. A gente pode fazer um estudo de caso de um trabalho. Eu pensei no Castelo Rá-Tim-Bum, que é um trabalho que a maioria das pessoas tem alguma notícia já. Ou a gente começa discutindo o que é a direção de arte e a sua amplitude. O que vocês preferem? Castelo Rá-Tim-Bum, estudo de caso. Ou a gente tenta fazer os dois. Quer tentar fazer os dois? Eu vou correr. Pode ser? Então, vamos tentar. Então, é esse mesmo.
Bom, então nós vamos falar sobre direção de arte. Primeiro, bom, começando. Bom, eu costumo começar essas aulas quando é menor. Eu dou muita aula também, né, gente? Eu tenho uma paixão pelo ensino e pelos estudos. E nas aulas que são em espaços menores e que a gente fica mais perto, eu começo sempre perguntando, né, o que é a direção de arte? O que é a direção de arte para vocês? Aqui vai ser meio complicado, então e como a gente está com pouco tempo, eu vou respondendo. Vou perguntar e vou responder. Então, muitas vezes, quando eu pergunto o que é a direção de arte, me respondem, é a tradução de um roteiro em coisa concreta, né? Ou falam, é a tradução dos desejos da direção. Ou falam, é uma coisa que ajuda a contar uma história. Eu falo, uai, será que é isso mesmo? Nessa imagem aqui, isso aqui é um filme do Méliès, não sei se vocês já viram, é o filme Le Mélomane, do Méliès, 1903. Onde a gente vê, onde o próprio espaço conformado é a história, tá certo? Ele não está ajudando a contar uma história, ele é a história, né? A história é esse lugar feito, é um lugar, é uma paisagem, tem uma casa ao fundo, mas, de repente, o nosso querido Méliès inventa de fazer sobre essa paisagem uma partitura e constrói um espaço, como eu posso dizer, fantasioso, né? Um espaço de fantasia, mas que existe, porque está ali, com a própria cabeça. Então, é interessante, eu adoro essa imagem, porque o corpo do tal personagem passa a ser o cenário, né? Passa a compor o cenário, passa a compor e dar graça, inclusive, ao cenário. Será que ele está ajudando a contar uma história ou ele está simplesmente sendo uma história? Nesses exemplos aqui, realmente são filmes do começo do cinema também, 1906, do Albert Capellari, que vocês podem encontrar, inclusive, na internet, tem todos eles, são bem curtinhos e são muito bonitinhos. Aqui, realmente, você tem a cenografia e o desenho da figura em cena como uma definição de contexto, né? Deixa eu ver. Vocês têm aqui a história do Ali Babá, que é que encontrou a lâmpada do gênio, né? E o gênio vai alimentando a casa dele, tornando ele muito rico, né? O gênio está tornando ele rico. E realmente a imagem está ilustrando essa história, tá certo? Ela é ilustrativa, só porque a câmera é fixa o filme inteiro, né? Esse tempo os filmes eram todos com câmera fixa, e o cenário, portanto, é sempre um pano de fundo mesmo, e um pano de fundo que se modifica no sentido de nos falar, e sim, o gênio está tornando o Aladim mais rico, né? Então, realmente é uma ilustração, é uma contextualização, passa nas Arábias, né? E uma ilustração dessa narrativa. E aqui tem outros exemplos desse mesmo diretor, do Capellani, que a gente vê a mesma relação espaço-figura como realmente uma tradução ou uma ilustração, uma contextualização dessa realidade, dessa história narrada. Olha que graça. Isso é só para a gente ver como é que se faziam esses filmes, né? Antes da luz, antes dos recursos de iluminação, e com os cenários... com os cenários retratando mesmo, ou são ilustrativos, né? Porque não são hiperrealistas, apesar de irem até a beira do mar,
para ter as vistas das janelas, né? Aqui, um exemplo, que quando a câmera, além de capturar o espaço, aí começa a mudar a linguagem do cinema também, a gente tem o objeto em primeiro plano como uma função narrativa. Quer dizer, nesse caso, esse é um filme do Griffith, e a história se passa, é uma menina que está sendo assaltada numa estação de trem, e ela pega essa chave inglesa, é uma chave inglesa, e finge que é uma arma. Então, e o close é uma das primeiras vezes que a gente vê um close no cinema, antes disso a gente não tinha, portanto, o objeto passa a ganhar um primeiro plano, e o cenário não é só aquele pano de fundo, tá certo? Aqui o mesmo close, já bastante anos depois, já em 1911, quando Buñuel... Não, está errado essa legenda, isso aqui é 1920. Quando Buñuel nos arrepia a alma, tá certo? E nos faz sentir, nos nossos próprios olhos, essa navalha entrar. Né? Quer dizer, aqui a gente não está mais naquele contexto de fazer a cenografia e o objeto ajudarem a contar uma história ou contextualizarem a história. Aqui, a figura e o objeto estão para nos arrepiar, né? Para mexer com o nosso corpo, com outras sensações que não só a mente, tá certo? Então, o cinema, a partir da década de 20, mais ou menos, né? Um pouco antes, um pouco depois, ele passa a explorar a construção espacial, a construção espacial de uma outra maneira. Aqui, por exemplo, o Eisenstein, quando nos coloca nessa escadaria, ele não está querendo nos contar aonde que a gente está. Tá certo? A gente entra dentro dessa imagem a partir desse enquadramento. Ele está explorando todas as tensões que esse espaço da escadaria oferece. E ainda por cima, ele não deixa somente a escadaria, mas o corpo e a escadaria fazem esse lugar ter uma dinâmica própria, né? Os corpos mortos fazem parte da escadaria. Eu acho incrível essa mulher, por exemplo, essa figura que se destaca por um berro. Quer dizer, a gente, ao mesmo tempo, o que está nos afligindo é um objeto descendo, né? O carrinho de bebê, que escorrega por essa escada. Quer dizer, o espaço, o objeto e o desenho dos corpos nesse espaço, em convivência com esse objeto que cai, não está pretendendo nos contar uma história. Ele quer que a gente se envolva de corpo presente nessa história. Então, a pergunta dessa palestra, né, representação ou experiência, né, direção de arte, representação ou experiência. É para a gente pensar um pouco nessa questão da representação, que sempre a gente acha que as artes representam alguma coisa que a gente tem que apreender mentalmente, interpretar, e aí sim a gente vai ter o conhecimento pleno da mensagem que o filme passa. Mas a gente não é assim, que faz uma coisa depois a outra, né? A gente, quando vê um filme, quando assiste um filme, seja no nosso microcelular na cama sozinhos, seja na tela do computador, seja na tela gigante do cinema, que cada vez menos a gente está indo, inclusive por causa da pandemia, a gente é convidado a entrar dentro desse universo e participar com o nosso corpo. E quer dizer o quê? As sensações que a gente tem, elas são tão importantes para a significação dessa obra que a gente está assistindo, quanto o que a gente pode interpretar como ideia mentalmente, tá certo? Como ideia, como ideologia, como, enfim, psicologia, sociologias, histórias e tudo mais. A gente sente na pele o que o espaço, o que o desenho do espaço, através da imagem e do som que a gente vê, nos provoca, tá certo? Concordam?
Eu acho que isso é muito importante para a gente poder começar a trabalhar com direção de arte e com a arquitetura também, porque a arquitetura também contém essa potência de provocação aos nossos sentidos, né? Aos nossos sentidos globais como pessoa humana, né? Que tem olho, que tem audição, que cheira, que tem paladar e tem tato. E tem 1000 outros sentidos que são as conexões que essas percepções nos dão. Então, se a gente vai trabalhar com arquitetura, se a gente vai trabalhar com direção de arte, se a gente vai trabalhar com cenografia, é legal a gente sempre estar com as antenas ligadas e captar o que o espaço nos provoca quando a gente anda na cidade, quando a gente está aqui num auditório, quando a gente escorrega numa casca de banana na rua, tá certo? Bom, aqui o Vertov vem com uma câmera maluca. Se o Eisenstein estava procurando enquadramentos mais provocativos, o Vertov, Vertov, russo também, ele põe com a sua câmera cine-olho, ele vai para lugares nunca antes vistos pelo ser humano. Então, ele passa a câmera em cima das ruas, num cabo de aço, ele faz traquitanas, e a gente, então, passa a ver as ruas como se a gente fosse pássaros. Hoje está tudo bem, a gente tem até drones, mas imagina isso nos anos 20, como isso transformou a questão do que é o espaço, do que é o desenho do espaço na vida das pessoas. Hoje a gente tem toda essa história no nosso ser, né? A gente já não se espanta mais com isso. Mas isso deve ter alterado bastante. Eu nunca li uma teoria que ele gostaria de estudar, essa questão. Quanto que a gente, como que a percepção nossa do dia a dia, do nosso espaço de dia a dia, se modifica depois que a gente vê, nos anos 20, um filme como esse, que transforma o espaço e o ritmo também, não só o ritmo, deixa eu ver se tem mais imagem. Aqui é o cine-olho, talvez isso tenha sido um filme. Ele mexe tanto com a edição, ele distorce a imagem, ele faz uma edição que distorce o tempo da realidade também. Então, todas essas modificações vão alterar no ser humano que assistiu, eu acredito, a sua própria visão de espacialidade e de temporalidade, que é com que a gente trabalha também na arquitetura, tá certo? Tempo e espaço, né? Como que a gente apreende o tempo, apreende a nossa própria experiência no espaço, no tempo que a gente com ele convive, né? Bom, aí vamos seguindo. Aqui a gente tem o Cidadão Kane, onde a arquitetura é muito presente. Esse filme, a gente vai ver várias imagens dele, que ele traz a arquitetura colaborando com a nossa compreensão desses personagens e do jogo que se formam entre os personagens, né? Então, aqui a gente vê uma arquitetura mais enquadrada mais classicamente, onde as linhas, que ela criando linhas de força, né, para a nossa visão, formando esse lugar de uma perspectiva que leva à profundidade e tornando o nosso protagonista, Cidadão Kane, que ainda não é super poderoso, mas está começando a ser, em primeiríssimo plano, né? E a arquitetura que vai numa perspectiva até o fundo, dizendo talvez dessa possibilidade de poder, mas enfim, brincando com essas linhas de força, levando nossos olhos do nosso protagonista até dando a dimensão desse lugar que é o jornal onde eles trabalham. Eita, nós! Aqui o mesmo filme, onde a própria arquitetura e também o posicionamento das figuras em cena, que também é definido, é sugerido, vamos dizer assim, né, pela arquitetura da cenografia, né?
quer dizer, a gente vê linhas que levam a gente para essa janela, para uma cena que está lá atrás, ao mesmo tempo que alguma coisa aqui está acontecendo em relação àquela criança lá atrás. Né? Então, vocês veem como a arquitetura, mais ou menos, leva a gente para aquele ponto, assim como a luz, porque aqui a luz está inteira na janela, o ponto mais claro do quadro está aqui, assim como as próprias linhas entre os personagens em cena. Então, a gente tem esse foco feito, né, pelo espaço, pelo desenho do espaço e as figuras em cena. Aqui, de uma outra maneira também, colocando o próprio público quase dentro do castelo que o cidadão Kane constrói para si mesmo, a gente tem essa questão da distância, né, entre os personagens aqui colocados, né, entre o cidadão Kane, que está lá embaixo, esse eu acho que é o secretário dele, o advogado, alguma coisa, e a arquitetura servindo como, aí sim, uma representação dessa riqueza toda dele, né, e uma representação desse isolamento dele, dessa solidão a qual ele mesmo se impôs, tá certo? Pelo desenho do espaço, a gente tem essas sensações e essas impressões. Já aqui, de uma maneira muito diferente, se naquela foto anterior a gente tinha a profundidade como elemento fundamental, aqui a gente tem uma figura chapada atrás, né? Mas é uma figura gráfica que coloca o próprio protagonista, ampliadíssimo, se relacionando com o corpo, com o próprio corpo em cena, quer dizer, é o próprio com o próprio. Né? E aqui eles criam uma outra arquitetura, tá certo? Uma arquitetura gráfica. Esse aqui eu pus agora há pouco, é o Jacques Tati, não sei se vocês conhecem o Jacques Tati, e essa discussão que ele faz sobre a arquitetura moderna, né, e modernista e moderna, eu adoro, né, que ele chama a atenção, fala, olha só para onde nós estamos indo, prestem atenção, arquitetos, que nós estamos apostando numa arquitetura que como eu posso dizer, despessoaliza, né? Generaliza as pessoas, né? As pessoas passam a ser máquinas que precisam trabalhar e precisam produzir, tá certo? E, ao mesmo tempo, a arquitetura passa a ser um cartão de visita, vamos dizer assim, né? De uma família mais poderosa, de uma família que recebe na casa, então, cada vez que ela recebe uma visita, ela liga a fonte. Aqui tem um peixe. Quando vai receber a visita, liga a fonte e recebe a visita nessa casa hipermoderna, que ninguém pode tirar nada do lugar, que tem que estar sempre limpíssima. E ele contrapõe a essa arquitetura hipermoderna de fachada, vamos dizer assim, porque a vida foi embora dessa casa, né? Eles têm uma vida absolutamente regrada e impessoalizada, compara com a casa do Monuncle, né, que é o irmão dessa senhora aqui, que ele mora numa arquitetura tradicional francesa, que é quase um cortiço, né, que moram muitas famílias no mesmo prédio e se falam e conversam, e tem plantas, e tem movimento, e tem vida. Então, assistam esses filmes, são muito legais. Playtime é esse aqui, das pessoas que passam a produzir isoladamente, cada uma no seu cubinho, em uma vida absolutamente sem graça, que a gente conhece bastante, né? E o Monuncle, que é essa que ele discute, essa arquitetura hipermoderna na época, né? É um filme dos anos 50. Bom, falou? Bom, já o nosso amigo Fellini, ele traz aqui, esse exemplo é bacana, mas eu acho que eu não vou tentar passar para vocês, depois vocês vão ter que olhar. Porque aqui tem um filme, mas eu quero ver só esse pedaço aqui, eu não vou conseguir com essa maquininha. Mas eu vou contar para vocês o que a gente vê. Nessa imagem, vou aqui para o canto.
Nessa imagem, o protagonista, que é o Casanova, né? Esse filme é o Casanova de Fellini, um filme dos anos 70, onde essa cena final do filme, onde acaba o espetáculo, o Casanova está sozinho no teatro vazio, e com quem que ele contracena? Com esses lustres, ou, portanto, com a arquitetura e sua maquinária, que vão descendo com as velas no final do espetáculo, e ele vai se embaralhando entre esses lustres. Quer dizer, a cena é a arquitetura quem faz a cena. Né? São os lustres que descem para fechar o espetáculo, para serem apagadas todas as velas, e esse protagonista que convive com esses lustres. Quer dizer, de novo, né? Não é que ajuda a contar uma história, é a própria história. Certo? Aqui o Lars von Trier, em outro caminho, ele abre mão da arquitetura e usa somente as linhas de organização. Aqui não está dando para vocês verem, ou está? Vocês veem que tem linhas, que está tudo em planta aqui? Não. Ah, droga. Aqui, não sei se vocês conhecem esse filme, chama Dogville. É uma cidade, o filme se passa inteiro numa cidade, só que ele é filmado num palco de teatro, onde a cidade não existe, o que existe é o traçado dessa cidade. Então, a gente vê, aqui tem a rua, Elm Street, e aqui é cada casa marcado com fita crepe no chão, e pouquíssimos objetos, que esses sim são muito caprichados para contar de cada personagem. Então, aqui, a gente tem a transparência da arquitetura, olha que maravilha, a cidade inteira nesse quadro está aparecendo. Né? Então, enquanto a cena está se dando, não sei que casa que ela está nesse momento, as outras casas estão acontecendo simultaneamente. Quer dizer, se a gente tirar todas as nossas paredes aqui, a gente vai ver que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Né? E aqui, então, ele abre mão da arquitetura, aquela arquitetura que o Cidadão Kane tanto reforça como elemento de linguagem, né? Ele simplesmente abre mão da arquitetura, torna a arquitetura a planta, o desenho, o esquema, e traz um ou outro elemento de composição de cena, tipo essa escrivaninha que não dá muito para vocês verem, talvez. Aqui dá para ver, não? A rua, você tem a porta, você tem uma outra porta, de repente, numa casa que é o homem que só olha pela janela, você tem a janela que ele olha e o sofá que ele senta. Aqui já o Tarkovsky, um filme de 79, ele vem com com camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de tempo, né? Quer dizer, aqui a arquitetura, ela é essa sala-cozinha de uma casa pequena, onde se vocês pudessem ver, vocês veriam. Há camadas de massa corrida, de manchas de tinta, camadas de poeira, do próprio... Aqui você tem um fogão, um forno, enfim, que deixa marcas na parede. Aqui você tem uma parede de azulejo que já caíram e está tudo marcado. Quer dizer, ele traz essa arquitetura como como eu posso dizer? Como um retrato do tempo. Você sente o tempo, você sente que isso tem vida, tem uma longa vida nessa casa, desse casal que está... Aqui tem uma pessoa, até que vocês não devem estar vendo, mas tem um homem aqui. E você sente como, por essas marcas, por essas camadas que a gente vê na nossa vida acontecendo, né? Quando o cano do banheiro entope, né? E aí fica saindo, aparecem musgos, né? Quando o piso, que a gente sempre faz o mesmo caminho, fica marcado, lembra? A professora, quando sempre faz um caminho na sala de aula, e aí fica o carpete marcado, por exemplo, né? É tempo, né? É tempo e espaço, sempre juntos. E aqui o nosso amigo Tarkovsky vai chamar isso cada vez
com muita força. E a gente, então, entra, né, eu gosto de pensar isso, que a gente imerge na imagem, a gente não olha a imagem do cinema, a gente imerge através da imagem, através do som, a gente entra dentro desses ambientes, tá certo? Por isso que eles mexem tanto com a gente. Aqui eu não vou nem comentar, porque não dá para vocês verem, né? Vocês não estão enxergando nada. Também é Tarkovsky, é o mesmo filme, chama Stalker esse filme, eu recomendo muito vocês assistirem. Mas aqui ele vai trabalhar também com a mesma questão da textura, não só a textura das coisas, mas a textura do ar. O ar tem textura, não é? Quando chove, a textura da chuva, quando pega fogo, a textura da fumaça, isso faz parte também dessa composição espacial, espaço visual, tá certo? Então, aqui ele está trabalhando sempre com essa questão das camadas, não só a camada na matéria, mas as camadas no tempo da existência dessa própria imagem. Essa neblina é uma neblina que dura o tempo dessa imagem, tá certo? Já o nosso amigo Godard, que faleceu agora há pouco, de uma maneira mais maravilhosa impossível, né? Ele vem com uma sua ironia particular, né? Ele é particularmente irônico, foi a vida inteira, até o fim, e traz esses jovens militantes de esquerda dos anos 60 em Paris, num apartamento de alto luxo, vamos dizer assim, mas todo sem um alto luxo, mas ele seria um alto luxo. E traz esses jovens discutindo altas questões filosóficas, históricas, filosóficas, ideológicas, numa casa que tem uma biblioteca chapada, quer dizer, aqui ele abre mão de novo da profundidade, né, torna as coisas mais chapadas, e traz essa biblioteca do mesmo livro, tem um livro só na biblioteca da casa desses militantes. É uma tiração de onda, né? E aqui, por uma fotografia, ele fala que livros são esses, né? São o livro do Mao Tse Tung, o livro vermelho, tá certo? E o nosso ator principal, o nosso protagonista, enquanto dá textos filosóficos de alta potência, apresenta um arco e flecha infantil, né? Então, tem todo um jogo, vamos dizer, no Godard, entre espaço e visualidade, que provoca a gente de outra maneira. Mas vocês veem que não é uma provocação que não é só que você fala assim, nossa, a estante tem todos os livros iguais. Não, você vê uma bandeira atrás deles, quase, né? Quer dizer, não é uma questão de interpretação, que você vê o filme, depois você interpreta e você sente coisas depois. É claro que depois você vai ficar refletindo sobre o filme, mas ele te pega não só por essas mensagens literárias, mas ele te pega por essas atmosferas, tá certo? Que se constroem a partir do espaço, do desenho do espaço e da sua visualidade, tá certo? E, claro, a partir do som que a gente está ouvindo também, porque é audiovisual. Essa imersão a gente faz por uma relação audiovisual. Então, a partir do que a gente vê e ouve, a gente sente o gosto, a gente sente o cheiro, muitas vezes, a gente sai do cinema daquele filme, como é que chama aquele filme do Woody Allen agora, de Roma? É um filme delicioso, você fala, é sobre a Itália, passa todo na Itália, você sai do filme, você quer comer uma pizza imediatamente, ainda mais se você é paulista. Meu. E aqui, Amélie Poulain, que vem com um realismo interessante, engraçado, né? Que é um realismo de 3 tons. Né? Que realismo que é esse? O filme inteiro, a gente roda Paris e tem verde, vermelho e creme, né? Em todos os quadros. Enquanto o Almodóvar provoca a gente pelo absurdo, né? Ele traz cores de comédia e estampas de comédia para falar de tragédia.
né? Não é nem de drama, porque o Almodóvar é da tragédia mesmo, né? Então, vocês veem que aqui ele usa só cores fortes, aqui não dá para vocês verem, mas tem uma flor de plástico na mão dela que contrasta com o fogo, tá certo? Não faz sentido. É quase como se você fala, putz, vai pegar fogo na mão dela. Aqui, quando a maquiagem também, que também é do nosso departamento, né? A maquiagem, a gente vai falar daqui a pouco, fala muito, né? Através do nosso Coringa, não sei se vocês assistiram esse filme, é um filme mais ou menos recente, de 2019, mas a gente vê também o tempo nessa pele, né? Nessa maquiagem feita rapidamente, sem cuidado, por uma coisa expressionista, né? Até, né? Como se essa maquiagem feita como como eu posso dizer? Eu me lembrei do Van Gogh, mas seria um absurdo, mas é tão aflita, né, de colocar a cor no próprio rosto, quanto a angústia que o Van Gogh tinha, ou que a gente tem a impressão que ele tinha, né, quando pintava. E aqui a gente vê a cada poro a pele coberta por esse branco, também fazendo a gente sentir mesmo esse tempo. Não é que a gente pensa nesse tempo, não, a gente sente isso, a gente sente coisas. Eu estou falando tempo, de repente ele sentiu outra coisa quando assistiu o filme, tá certo? Mas, enfim, é uma provocação à nossa sensibilidade como um todo, né? Da nossa própria pele, no caso, que a gente está falando no Carandiru, que a gente tem também, estamos falando de uma tragédia, né? Uma tragédia real que aconteceu em São Paulo e que é uma vergonha nacional, uma vergonha para o Estado de São Paulo, uma vergonha para a cidade de São Paulo, e uma vergonha que nos traumatizou, inclusive, que foi o extermínio de 111 pessoas, a gente sabe que foram mais, pessoas que estavam sob responsabilidade do Estado e por ele foram mortas dentro do presídio do Carandiru no ano de 2000? Não, esqueci o ano. Enfim, o filme Carandiru, do Hector Babenco, retrata essa tragédia da realidade. Então, é um filme que tem uma preocupação realista, naturalista mesmo. Mas vocês veem que mesmo dentro dessa preocupação, aqui você tem uma imagem da tragédia real, o final da tragédia real, que os policiais mandam todos os sobreviventes da tragédia ficarem nus e sentarem de costas para os policiais e de frente para uma parede. Aqui você tem uma parede do pavilhão onde houve a rebelião, do pavilhão 9, no Carandiru, e aqui uma outra parede. Quando o filme vai reproduzir, né, essa imagem, se opta por levar essa cena para o campo de futebol, não para o pátio interno ou para outros pátios que poderiam ser feitos exatamente como aconteceu, mas no sentido de trazer, a gente vai terminar o filme, e a ideia é terminar o filme dando uma esperança para aqueles que acompanharam toda essa história terrível, essa história que mancha a nossa vida, né? Então, a direção de arte sugere para a direção que a gente faça essa cena no campo de futebol, que o piso é de terra, já alivia, e traz para o meio da imagem, marcando a linha de meio do campo mesmo, meio do espaço, como uma esperança. Não estou dizendo, aqui no caso, tem uma imagem da religião católica, que é Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil, tá certo?
mas que não se preocupa não está se preocupando com a questão de qual religião a gente trata, mas está procurando trazer uma luz no fim do túnel. Então, mais do que a imagem da santa, ou sendo a santa padroeira, tudo bem, a gente tem essa luz mesmo, né? Esse amarelo, essa listra, Por favor, não saiam do cinema achando que não tem jeito, né? A gente tem esperança, a gente vai arrumar esse negócio. A gente não conseguiu ainda, até hoje. Mas a gente vai conseguir um dia, que esse país não faça atrocidades que nem essa. Então, vocês veem que mesmo quando a gente está falando da realidade, de um fato real, a gente não faz uma reprodução. A gente está sempre construindo um jogo que se dá entre nós, a equipe que está construindo o filme, e o espectador desconhecido depois. Tá certo? Nós estamos construindo um jogo esse jogo é que vai construir o filme na cabeça de cada um, no corpo de cada um que assiste depois. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem interromper, tá? Bom, aqui só porque eu não falei quase da questão do desenho da figura, falei mais do desenho do espaço, né? Mas a direção de arte lida tanto com o desenho do espaço quanto com o desenho da figura. O desenho da figura, a gente combina duas áreas, né? Que é figurino e maquiagem. Então, aqui um figurino icônico do cinema mundial, que eu adoro porque é um icônico no sentido da imagem mais sensual, vamos dizer assim, que o cinema já produziu, né? Isso é mentira, né? Tem várias outras, mas tudo bem, esse filme é marcante. Eu gosto porque uma vez eu conversei com um roteirista e ele me falou assim, não, porque eu falei, quando eu leio num roteiro uma descrição muito vestida vermelho, ou o cenário é assim ou assado, eu pulo, eu leio para tentar entender o que o roteirista está querendo dizer. Mas não quer dizer que eu tenha que fazer o que ele está falando, tá certo? Porque cada filme está sendo construído na hora que está sendo feito. O roteiro é um guia. E ele falou, imagina que absurdo, a cor do vestido do Dama de Lotação, é um filme com a Sônia Braga dos anos 80, no final dos anos 70, era vermelho desde o roteiro. Eu falei, nossa, é mesmo? E por quê? Ele falou, porque vermelho é a cor da paixão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e da sensualidade. Eu falei, puxa vida, Jean-Claude, mas imagina você, se a gente fosse produzir o seu roteiro em Marrocos. Vocês já foram para Marrocos? Marrakech é toda vermelha, porque eles usam barro, né, também para construir. Então, ela é toda avermelhada. Eu falei, imagina se fosse fazer o filme, o seu roteiro, se a gente fosse produzir em Marrakech. A Sônia Braga ia se perder a gente não ia ver ela. E te pergunto eu, que cor é o vestido mais sensual de todos os tempos do cinema? Aí, eita, é branco. Vocês veem que essa questão da cor, ou de qualquer coisa, né, como se tivesse um significado único, tem que avisar o vermelho que ele é sensual. O vermelho não é sensual, o vermelho é também sensual. O vermelho o vermelho é a cor do nosso sangue, então a gente tem milhares de relações, né, que a gente pode fazer através do vermelho. Mas, na verdade, o vermelho depende da nossa experiência com o vermelho, pessoal, de cada um, intransferível, depende da nossa religião, inclusive, né? Porque se a gente for do candomblé, por exemplo, o vermelho é a cor de Ansan, é a cor do Xangô, tá certo? Que são pessoas, são guerreiros, tudo bem? Mas o Oxóssi, que também é guerreiro, ele é verde. Quer dizer, esse negócio de significado das cores é absolutamente relativo, é impossível você
você ter um significado prévio a um conjunto formado. Inclusive porque a cor, a gente sabe, vocês sabem, a gente aprende isso, né? Ela só existe em relação à outra. Um tom de vermelho só é aquele tom porque ele está em cima do azul. Aquela blusa dela está... Eu estou vendo naquele tom porque está bem debaixo de uma lâmpada branca e tem um branco também na própria blusa e ela está em cima de um azul escuro. E, portanto, aquele vermelho é aquele. Mas não quer dizer que aquele vermelho, quando ela for lá para fora ou quando ela entrar na caverna escura, vai ser outro vermelho. Tá certo? Então, essa questão do significado das coisas, a gente tem que, eu, pelo menos, acredito e faço esse exercício a cada projeto. A cada projeto, a gente monta um jogo, tanto de cor, quanto de arquitetura, quanto de texturas, de materiais, de tipos de materiais. Uma coisa só quer dizer em relação à outra, e ela não só quer dizer, ela diz, e ela provoca em nós. Você entra numa sala inteira vermelha, você fala, nossa, tem aquele filme aliás, deve ver por aí, do Bergman, Gritos e Sussurros. Os cenários são todos vermelhos, é uma casa inteira vermelha. E você fica assistindo aquele filme, vermelho, vermelho. Você vai dormir, nossa, o que aconteceu com o mundo? Né? Você sente coisas em relação àquela cor que é impossível ficar explicando. Não há palavras que expliquem. Então, a gente joga com a representação, sim, também, claro, não há como. Mas a gente tem que ter a noção de que a experiência que a gente vive ao conviver com os lugares ou imergir em imagens, ela é muito maior do que somente a representação do que se quer dizer com. Né? Senão a gente nem ia ver os filmes do Super-Homem. O que a gente quer ver com o Super-Homem? A gente quer ver uma história com o Super-Homem? Não, a gente quer voar, né? Quer voar no céu com o Homem-Aranha. A gente quer subir nos arranha-céus, tá certo? Bater naqueles vidros, assim, de pá! Essa é a experiência do cinema, né? Essa é a experiência da nossa vida, né? Aqui está difícil de ver também, mas é um figurino que é quase nada, vocês veem? Aquele da nossa querida Marilyn Monroe, que está na nossa lembrança para sempre, como coisa que a gente viveu. Aliás, tem isso também, né? O que é realidade e o que é ficção? O Super-Homem é realidade ou ficção? Ele existe ou não? Ele existe, né, gente? A gente lembra dele, todos nós. Aqui, então, o Millen, que é esse ator, está no Carandiru, e o figurino passa a ser a maquiagem. Olha que interessante. Aqui a gente tem as tatuagens. Primeiro ele é careca e tem um bigode. Aqui ele tem tatuagens. Né? Aqui ele tem um cordão só, um guia. Né? E o figurino é uma calça caque. Mas que mais que é o figurino? É a chuva que está caindo. Aqui está caindo chuva. Então, o figurino também não é uma coisa morta, assim como a cenografia não é uma coisa morta, estável. Ela vai se modificando, ela toma chuva, toma sol, ela pega fogo, a polícia invade, derruba tudo, rasga o vestido. Aqui, a maquiagem existe como maquiagem convencional, como nós estamos falando, mas a chuva cai e dá uma outra qualidade à pele. É uma maquiagem também, tá certo? A pele brilha, a pele também ela meio se desfaz, porque a chuva faz gotas sobre a pele. Interessante, né? Aqui outra figura que eu gosto muito, que é a Lady Di, vivida pelo Rodrigo Santoro, onde a gente tem uma mulher trans, na época a gente chamava travesti, sem ser montada, né? Uma mulher que vive no presídio do Carandiru, né? Sem querer ser nada além do que ela é. Uma mulher que usa
o batom cor de boca, ela tem um mínimo delineador nos olhos, um rímel, ela tira a sobrancelha e tem um cabelo super tranquilo. É uma mulher. Quer dizer, é a vontade de não montar uma mulher trans, né? Mas trazer a mulher trans, a mulher como uma mulher. Eu gosto muito desse trabalho. Esse trabalho é da Cris Camargo, na maquiagem, no figurino, e a Ana Van Steen na maquiagem. Nessa perspectiva, qual o papel da direção de arte num filme? Alguém responde? Bom, eu acredito que o nosso papel é provocar sensação no público, é provocar nossos próprios como parceiros e parceiras de criação, provocar a direção de fotografia, provocar a direção de atores, provocar atores e atrizes, provocar o pessoal do som, né? Quando a gente constrói um cenário que faz tipo o Kenoma, que é um cenário que eu adoro, que é uma máquina gigantesca do moto perpétuo, e ele faz, a cada pedaço dessa máquina tem um som, e o cara do som pirou. A gente não pensou no som quando a gente construiu, a gente pensou na máquina. Mas quando veio, né, os sons de cada pedaço, de cada trecho, de cada engrenagem, o cara do som falou, não, espera aí, eu preciso de um dia inteiro para mim, para eu ficar captando todos esses sons em canais separados para poder fazer a sonoridade do filme, que é muito legal. Então, o que eu pretendo quando eu faço direção de arte é provocar. Essa é a minha única intenção. Provocar o outro para que com a consciência de que o que eu quero dizer não será necessariamente o que o outro entende. Porque a gente está mexendo com todas essas questões plásticas, a gente mexe com essa memória pessoal intransferível de cada um. Então, quando eu jogo lá o tal vermelho, de repente a pessoa olha e fala, nossa, esse vermelho era o vermelho do Sharp que o meu avô usava nos dias de frio. E aqui o filme vira toda uma coisa relacionada com o avô dessa pessoa. Olha que viagem. E é verdade, não? Quando a gente vai no cinema acontece isso, né? Você fala, nossa, essa casa me lembra a casa da fulana de tal, e de repente entra um dado nesse jogo que a gente montou, a gente, diretores de arte, fotógrafos e fotógrafas, o pessoal da direção, o pessoal da sonoridade, da sonoplastia, entram coisas que a gente nunca podia imaginar. Então, o filme, na verdade, só vai existir na cabeça de cada espectador. Tanto que se a gente fazia muito isso, né? Ia no cinema, depois ia no bar, né? E discutia o filme que a gente tinha visto, né? Hoje a gente faz tudo isso online. Mas, enfim, você vê que cada um viu um filme. Não é verdade que acontece isso? Você vê que cada personagem tem um significado diferente para cada um. Então, é muito interessante, porque a gente, claro, cada roteiro me provoca, de uma certa maneira, o roteiro é o ponto de partida comum entre todas as equipes de trabalho do filme, ele me provoca, assim como provoca a direção de fotografia de uma outra maneira, assim como provoca a direção, assim como provoca os atores e atrizes, e dessas provocações a gente acha coisas em comum e aposta nelas e manda ver, e faz um filme. De repente, a tragédia vira comédia quando chega no público, né? Lembra quando as pessoas riem, você fala, meu Deus, por que eles estão rindo? Isso era uma cena triste. Acontece também, né? Enfim, a gente, provocados pelo roteiro, provocados um pelo outro, vai construindo essa plasticidade, essa visualidade, essa sonoridade que vai provocar o espectador desconhecido de uma maneira que não está no nosso controle. Isso é muito interessante. E tinha outra coisa que eu queria falar que eu esqueci agora, mas eu vou lembrar.
Bom, a direção de arte, eu acho importante a gente saber também que ela não está só no cinema, ela nasce no cinema, como essa ideia de ter o que é a direção de arte, né? É um ponto que unifica a cenografia, o figurino, a maquiagem, os efeitos especiais do ponto de vista plástico-visual, tá certo? A direção de arte dá uma direção para todas essas áreas, né? Ela nasce no cinema, dizem que no filme O Vento Levou, mas a gente pode até discutir isso, porque se a gente vê desenhos anteriores por exemplo, do Metrópolis, o Vento Levou é 1939, o Metrópolis é 29? Pode ser, não me lembro. Enfim, mas no Metrópolis, que era anos antes, 10 anos no mínimo, a gente já vê esse direcionamento centralizado. Mas mesmo, ela nasce no cinema, mas agora a gente já vê ela nas artes cênicas, no teatro, na dança, muitas vezes, ao invés de você ver cenografia de fulano, figurino de ciclano, você vê direção de arte de fulano, cenografia de ciclano, figurino de ciclano, tá certo? Você tem, o teatro resiste um pouco a adotar a direção de arte, mas tem adotado em muitos projetos. Na área de expografia, é muito comum a direção de arte trabalhar em projetos expográficos, assim como arquitetos também trabalham em projetos expográficos, tá certo? A expografia, ela é uma área híbrida, vamos dizer assim, né? Porque lida diretamente com o movimento do corpo do espectador visitante no espaço, portanto, é uma matéria do arquiteto, assim como é uma matéria da direção de arte. Na performance, tem também nas instalações de artes visuais e mesmo nas exposições, na expografia, instalações de artes visuais e também no recente ramo da performance, recente também entre aspas, porque também vem vindo desde o começo do século XX, né? Assim como na arquitetura, no paisagismo e no desenho das cidades. O pensamento da direção de arte atua também nesse sentido, né, de você... É interessante, eu tenho uma sensação, vou perguntar aos universitários, já que aqui estamos, né, que a arquitetura se afastou um pouco das pessoas e da vida das pessoas, né, e que a gente, na direção de arte, como a gente entra muito profundamente na vida das pessoas, dos personagens, ou mesmo das pessoas, das locações que a gente vai trabalhar, né? A gente lida muito diretamente com as pessoas. E a arquitetura, pelo menos quando eu estudei arquitetura, eu sentia muito mais distante das pessoas, numa coisa mais como que abstraindo a vida e ficando só a funcionalidade. Mas isso é uma questão que depois a gente faz outro debate com Mas eu acho que vale a pena conversar sobre isso. Como arquiteta, eu digo isso. Bom, aqui são alguns exemplos de uma arquiteta, cenógrafa, diretora de arte na minha vida, do que eu pude fazer. Eu selecionei algumas coisas de alguns filmes, tipo o Kenoma, que a gente faz essa máquina do moto perpétuo, torre... a torre é totalmente bauhausiana, e a máquina do moto perpétuo, a gente se mira no exemplo do Leonardo da Vinci. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai ver o processo inteiro do filme Castelo Rá-Tim-Bum. Aqui é o Ostra e o Vento, onde a gente constrói esses dois filmes, esses três filmes, aqui é Deus é Brasileiro, a Ostra e o Vento, Kenoma. Esse foi feito no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, uma das experiências mais ricas da minha vida, do ponto de vista do conhecimento da arquitetura propriamente dito e também do artesão que faz a arquitetura, do carpinteiro. Aqui, a Ostra e o Vento, a gente faz... Essa casa é totalmente cenográfica, a gente constrói ela do lado desse farol, que é o farol que existe na Ilha do Mel, um farol da virada do século 19 para o 20, o farol inglês. Aqui
a gente faz na foz do Rio São Francisco, no Alagoas, que a gente cenografa esse mastro de navio para que Deus chegue na Terra. Aqui o Castelo Rá-Tim-Bum. Todos esses filmes são um pouco um realismo fantástico, né? São fábulas. Aqui, quando a gente se declina sobre a cidade, não dá para ver muito, mas aqui você tem, não por acaso, que é um filme que a cidade é um personagem permanente, faz parte da discussão, da discussão do discurso do filme, faz parte a própria cidade. Aqui, um outro filme que a cidade também faz parte, que é uma série, na verdade, da HBO, Filhos do Carnaval. Aqui, onde a gente constrói uma cidade ribeirinha inteira, cenográfica, nas proximidades de Belém do Pará, para fazer o filme Brincando nos Campos do Senhor, no qual a gente constrói também um outro tipo de cidade, que é uma oca indígena. Quer dizer, a direção de arte e a arquitetura, elas caminham juntas o tempo inteiro. A arquitetura, para mim, me deu muita base, me deu toda a base, né, para trabalhar na direção de arte, não só por ter me ajudado a desenvolver um pensamento de projeto, mas como também e também pelas linguagens de projeto, né? Então, desenvolver o pensamento do projeto, desenvolver a linguagem do projeto, desenvolver também o pensamento da construção, né? Do processo de construção, e também todas as histórias, né? História da arte, história da arquitetura, história do design, história social, política, econômica, quer dizer, tudo isso que a gente tem no curso da arquitetura, tudo a gente usa na direção de arte. Então, para mim, foi um caminho muito natural. E sair eu nunca entrei propriamente dito, eu trabalhei 3 meses no escritório de arquitetura. Aí eu consegui o primeiro filme e fui. Mas, enfim, depois eu fiz uma reforma de uma casa. Uma casinha pequena no sítio. Aqui, então, outras situações que a gente se mete no cinema, né? Tipo, fazer, além do Carandiru, eu fiz também um outro filme que era nesse universo do crime organizado e da justiça, entre aspas, né? Da justiça penitenciária. E aqui fui para a Bahia, fiz o Opaío, aqui é no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente viaja e a gente, a cada projeto, entra num universo totalmente diferente. Então, você pergunta o que é ou a diretora de arte, é um curioso, uma curiosa, né? Uma pessoa que tem curiosidade de a cada vez mergulhar, não é entrar, é mergulhar num universo totalmente diferente do outro e desse mergulho fazer uma criação em coletivo, com o outro, com tanto da própria equipe de arte como também das outras linguagens envolvidas. Quer dizer, é um trabalho que eu digo que é transdisciplinar, que a gente se transpassa entre fotografia, dança, sonoplastia, é um transpasse, o desenho do espaço e da sua visualidade. Alô? Ele está no meio desse transpasse transdisciplinar. Aqui outros exemplos, Black Mirror, que não dá para ver, mas a gente fez uma... É interessante esse trabalho, é um dos episódios da série Black Mirror, que foi feito em São Paulo, agora há pouco tempo, não tem a legenda, me lembro o ano, mas a gente fez uma cidade que não é São Paulo, uma cidade como se fosse uma cidade norte-americana, e que, no fim das contas, se mistura entre uma cidade real e uma cidade do jogo do videogame. E também exposições, tipo, aqui é a Ocupação Flávio Império, uma exposição que convida
mais do que convida a ver obras, mas mais do que isso, convida a fazer obras junto a um artista que póstumo, já faleceu, mas que a gente traz a obra dele para as pessoas fazerem silkscreen e tal. Aqui o Brasil, Mostra Brasil 500 anos, que teve no ano 2000, e, enfim, a gente fez em todo o prédio da OCA a exposição do módulo Arqueologia e Artes Indígenas. Então, é interessante aqui de você pensar que se o cinema é uma trajetória, se propõe uma trajetória espaço-visual para quem está sentado, né? Como vocês estão aqui, que vai assistir, vai visualizar e ouvir uma trajetória espaço-visual, né? Uma trajetória que liga espaço e visualidade. Numa exposição, a gente está propondo uma trajetória realmente de percurso, né? Físico. Então, aqui você tem em preto, é uma passarela, essa aqui eu fiz junto com o Paulo Pederneiras, do Grupo Corpo. Aqui você tem essa passarela que organiza o percurso, né? Quase que numa linha única. Depois a gente vai ver outro exemplo. Aqui, que é interessante da gente pensar, né? Quer dizer, a direção de arte ela trabalha com essa questão do tempo, não só na imagem, como parte da imagem, as camadas de tempo, mas ocupando essa questão do percurso, né? Do nosso próprio tempo, num percurso audiovisual ou num percurso físico-visual, né? Aqui a gente chega até a fazer o objeto, muitas vezes. Aqui é uma exposição lá do Museu do Futebol em São Paulo, que era os erros do juiz, e a gente, então, trabalha só com efeitos visuais e constrói os próprios objetos em exposição, né? Então, aqui, se o vaso da arqueologia foi construído, é uma peça original de milênios. Aqui, a direção de arte também se ocupa da construção do próprio conteúdo da exposição. E aqui, o Mais de 1000 Brinquedos para a Criança Brasileira, que você tem que foi feito no Sesc Pompeia, em homenagem aos 30 anos do Sesc Pompeia, em homenagem à exposição feita pela dona Lina Bobardi, há 30 anos atrás. E a gente faz, então, a nova exposição Mais de 1000 Brinquedos da Criança Brasileira, trazendo para o Sesc essa questão do percurso, que eu gosto dessa exposição, porque a ideia foi provocar, é uma exposição de brinquedo que a criança não podia pegar no brinquedo. Pelo amor de Deus, uma tortura. Tá certo? Os brinquedos estavam todos lá e ninguém podia brincar. Então, qual que foi a ideia? Foi fabricar um espaço onde fosse uma brincadeira, o próprio percurso. Então, você tem a rampa, você tem uns túneis, você brinca de rampa, no meio da rampa tem surpresas, tem peças, aí no meio, aqui tem um jogo, quer dizer, você faz o próprio percurso ser uma grande brincadeira, tá certo? Então, aqui são com pontos de referência também, e em trajeto livre. Se aquela exposição da Mostra dos 500 anos era um trajeto único, praticamente, esse daqui eu gosto mais porque é um trajeto totalmente livre, cada um escolhe o seu caminho e faz a sua exposição. Independente, não tem alguém... Eu não sou quem que vai contar como é que tem que ver as coisas, não sou eu. Então, aqui são algumas fotos dessa mostra. Eu vou passar para a gente poder seguir. Dança, teatro. Então, aqui tem... Esse foi um dos primeiros cenários, foi o primeiro cenário que eu assinei, que eu estava na FAO, não, tinha acabado a FAO. E é interessante, porque ele tem uma coisa geométrica super forte e, ao mesmo tempo, uma coisa da simbologia, do simbólico. Então, lida com o trono, aqui é o trono. Aí, linda só com um elemento ou outro elemento, como se fosse uma questão de semiótica. Aqui, outras peças, aqui é o Sora Angélica, que eu fiz com o Paulo Mendes da Rocha, com direção da Bia Lessa, aqui o Grupo Corpo, Nazaré. Aqui uma peça que eu aprendi muito, essa foi antes dessa, que eu vi como que
a cenografia, no caso, era a pura estrutura em madeira. E quem fazia a cenografia, no fim das contas, era o corpo, os corpos das pessoas que faziam água, que escorregavam. Quer dizer, a cenografia não faz o espaço sozinha, a cenografia faz o espaço com o corpo, né? Isso eu aprendi nessa produção que é dos anos 90, 91. Outro teatro, quer dizer, no teatro, o teatro permite mais facilmente a abstração, né? Então, aqui são exemplos mais de abstração. E esse aqui é um laboratório que eu faço agora, que é o Laboratório Fronteiras Permeáveis, é um trabalho de performance, onde o espaço, o desenho do espaço é o mote para a ação performática. A gente parte dos elementos primordiais do espaço, o ponto é a linha, o volume, a superfície, a textura, a luz, o som e o próprio corpo para fazer... Opa! Fazendo ações... Oxi, para! Para! Meu Deus! Pensei que isso aqui é uma coisa sem fim. Aí. Aqui também é o Fronteiras Permeáveis, quer dizer, o que move a performance são as matérias do próprio espaço. Esse trabalho nasceu no ambiente didático, pedagógico, né, como uma atividade pedagógica, e, de repente, foi ampliando o alcance e até chegar numa exposição sobre esse trabalho inteiro e também na performance com o público e tal. Pronto. Alguma pergunta? Ufa, foi bom. Vocês viram que tem mais assunto por aí, né? Mas eu acho que a gente tem que... Eu posso falar do Castelo Rá-Tim-Bum um pouco, ou a gente abre para pergunta e... Ah, pode... Ah, gente, olha... Oi, pessoal do online. Bem-vindos. Então, pode mandar. Pode pegar aí. Quem quer fazer pergunta? Vou agradecer primeiramente aqui essa primeira parte da conversa com a Vera, brilhante. Acho que a gente não podia abrir depois de quase 3 anos, né, sem uma palestra, sem uma conferência presencial nos nossos seminários. Acho que a gente recomeçou de forma brilhante. Obrigado, viu, Vera? Vamos para uma dinâmica. Eu sugiro que a gente passar para algumas perguntas aqui presenciais e também para o pessoal que está assistindo de casa. E aí, depois, se quiser complementar, usar para responder, mostrando algo do Castelo Rá-Tim-Bum também, fica à vontade. Tá ótimo. Matheus, guarda aí umas do público online que a gente chama também. Oi, Vera, boa tarde. Eu sou o Diogo, sou professor aqui no curso. Queria dar os parabéns pela palestra, foi ótimo. Que bom, obrigada, Diogo. E eu gostei muito desse último arremate aí que você falou, né, que a cenografia, né, ela não se faz sozinha, ela se faz também, né, através do corpo, né, do movimento dos corpos no espaço. E aí a minha pergunta é num sentido... mais no sentido processual de criação, né, investigação espacial anterior, né, à sua construção né, e o próprio evento e tudo mais, né, como que o corpo entra do ponto de vista do projeto em si, né, e da representação, né, dessa visualização de como que os corpos se movimentariam no espaço. Acho que é uma boa sugestão botar o castelo para a gente achar uma planta aí e a gente conversar sobre isso.
Você põe o Castelo Rá-Tim-Bum, aquele... É tudo que põe aqui. Muitos computadores, eu me confundo. Eu vou exemplificar essa conversa com o Castelo, que inclusive é um projeto interessante para a gente aqui, porque ele explora muito a questão também da geometria, né? Mas, de qualquer maneira, a cenografia e o movimento do corpo estão absolutamente ligados. Não só por uma questão do deslocamento do corpo, né? Por que o corpo se desloca, né? Eu, por exemplo, acabei a minha fala e fui procurar um canto, mas porque quando eu percebi que ele ia entrar, tal, eu procurei um lugar que eu pudesse apagar um pouco eu mesma, né? E vim aqui. Quer dizer, esse ponto é um ponto de referência para mim, né? Onde eu poderia me aquietar enquanto a palestra é recondicionada, tá certo? Então, quando a gente está falando em desenho do espaço, nós estamos falando em sugestões, né? Em relação ao corpo, em cena, a gente está falando em sugestões de ocupação desse corpo. Não só pelo desenho da arquitetura, por exemplo, ali a porta, né? De entrada desse auditório, a pessoa entra por aqui, vamos dizer, eu não quero ver uma coisa horrível, mas eu quero fazer outro exemplo. Peraí. A pessoa vem, vem, eu não quero fazer nada mal. Mas vamos dizer que tem um outro palestrante que chegou atrasado, ele vem correndo, ao vir correndo, ele tropeça no menino da câmera. O espaço, ele já tem, no espaço arquitetônico, você tem alguns pontos de referência para a ação, né? A entrada, o corredor, né? Então, ele vai, derrubou o menino caiu, quebrou a câmera, ele ainda se refaz, o cara é bem atrapalhado, o outro palestrante, ele vem e consegue subir aqui, e sobe a escadinha, e chega aqui, e eu fico assim, falo, meu Deus, e agora? Né? Pronto, fez a cena. Né? E aí, vamos dizer que ele, não quero que ele me mate, nem que ele me bata, ele me abraça porque ele me ama, e ele me dá um grande beijo, e a gente se encontra com o público todo assistindo, e é um caso de amor incrível. Tá certo? A arquitetura organizou esse encontro, né? A arquitetura organiza o encontro, a arquitetura provoca também o desencontro, tá certo? Então, a gente tem na própria arquitetura linhas de força, né? Vetores de ação, pontos de referência, como na questão dos objetos, quando a gente espalha o objeto, né? A gente não espalha o objeto, como um arquiteto a gente organiza também onde está cada objeto, e cada objeto também é um ponto referencial para o deslocamento, e não só para o deslocamento, mas para o meu gesto. Por exemplo, hoje, aqui, agora, eu sou uma pessoa que segura um microfone com a mão esquerda e segura um negócio com a mão direita, para poder fazer essa palestra. Se eu tivesse com as minhas mãos livres, eu faria outros gestos, por exemplo, que eu não estou podendo fazer. Quer dizer, o objeto também é um elemento de provocação ao gesto do ator ou da atriz, tá certo? Então, a gente tem, no desenho do espaço, todas essas provocações para o ator e a atriz, para a direção e para a fotografia. Como é que o nosso fotógrafo, a nossa fotógrafa, vão captar essa cena esdrúxula, né, desse cara atrapalhado que entrou aqui, que vai ser uma comédia romântica. Né? Como é que vai ter isso? Ele vai vir aqui, putz, mas aqui não, peraí, não rolou. Então, aqui, ele vai estudar a partir dessa arquitetura qual que é o enquadramento que ele vai fazer, ele ou ela. A direção, a mesma coisa. Então, o cara vai fazer, a direção definiu que vai entrar por aquela porta, de repente a gente pode entrar por aquela, fica mais interessante, o cara vem, põe o menino da fotografia para lá, ele esbarra, aí ele passa por toda a plateia e depois ele vem. Interessante isso, daí pode fazer um traveling aqui, bacana. Tá certo? O espaço
provoca tanto a coreografia dos atores e atrizes em cena, quanto a coreografia da câmera, tá certo? Porque se eu posso, aqui eu posso fazer um traveling nesse corredor, por exemplo, ou até aqui em cima do palco, tá certo? E quando a gente pensa nessa arquitetura, quando a gente pensa, não, porque a gente não pensa arquitetura, a gente traça, né? A gente constrói, né? No papel. Vamos ver aqui. Estou passando rapidinho, vocês estão... Peraí, vou pegar... Peraí, vou pegar o maior. Está pequeno, a gente consegue ampliar? Não. Vamos ver a biblioteca, peraí. Então, quando a gente... Isso aqui, por exemplo, são desenhos que eu chamo de procurando a biblioteca. A gente não procura na cabeça, a gente procura na mão, né? Eu, por exemplo, eu procuro rabiscando, né? Esses desenhos não são meus, eu não desenho tão bem. Esses desenhos são do Andrei Sandoval, que trabalhou comigo muitos anos, e depois foi ser ilustrador, que era o que ele realmente... Ele é arquiteto, mas ele foi ser ilustrador. Enfim, quando a gente desenha aqui nesse projeto, pelo tema do próprio filme, que é a feitiçaria, né? A gente tem a Morgana, o Vitor, são feiticeiros, tá certo? A geometria entra, né, como um conhecimento hermético, né? A geometria é assunto da feitiçaria, tá certo? Lembra da estrela de 5 pontas, enfim. Então, a gente trabalhou cada espaço com uma geometria muito própria, muito diversa da nossa eterna cubinho, do nosso eterno cubinho sobre cubinhos, cubinhos dentro de cubinhos. Então, quando a gente desenha essa biblioteca, a gente vai desenhar arquitetonicamente, está aqui, né? Ela é um octaedro, sobe 2 degraus, tem outro octaedro, porque aqui tem o telescópio do professor Vitor. Aqui, então, a gente tem todas as estantes de livros ao redor desse, formando, né, esse octógono. E aqui a gente tem um vão. Então, aqui a gente já oferece para a cena 2 andares. Interessante, né? Uma pessoa pode estar em cima, outra pode estar embaixo. A gente oferece também uma continuidade do espaço, juntando a biblioteca do Vitor com o observatório. A gente oferece também outros caminhos, outros percursos e também outra profundidade de campo para a imagem, tá certo? Mesmo se a pessoa tiver, o ator estiver aqui no globo, a gente tem esse fundo inteiro para explorar. Aqui, peraí que não estou vendo... não. Aqui são detalhes de outras coisas. Aqui deu vontade de ter muitas letras. Então, a gente desenhou muitas palavras e muitas letras. Mas aqui, você vê que daí tem uma poltrona, uma prancheta alta, mas o professor Vitor quase não usou a prancheta alta. Ele usava a escrivaninha que estava do outro lado, aqui para cá. Então, ao colocar os móveis, os objetos todos, a gente também ele então vai aqui para procurar um certo papel, um certo documento que ele perdeu, por exemplo. E isso tudo está meio previsto, né? Porque o roteiro está contando. Então, a gente tem esses pontos de referência de objetos conformando o espaço de forma que, organicamente, os atores e atrizes podem percorrer e fazer a cena inteira, tá certo? Esse exemplo não é bom porque não está desenhado os objetos. A gente não desenhou. Mas aqui vocês podem ver, então tem aqui, por exemplo, eles estão com todo o fundo de cena, sendo o planetário, se não me engano, e aqui os objetos, inclusive, voando, porque tem um efeito especial que os objetos voam, eles se relacionam até com coisas em efeito especial. Mas vocês veem que isso tudo está na materialidade, na corporeidade, né? O corpóreo, ele é referencial.
porque o movimento é referencial. E a arquitetura é referência para o movimento e é referência para o gesto. Não só a arquitetura, como o figurino. Lembra aquele vestido da Marilyn Monroe? Imagina, o vento bate de baixo, né, porque ela tá em cima de uma calçada que tem um vento do metrô, alguma coisa assim. O vento bate aquele vestido e ela faz o corpo. O corpo dela, o movimento do corpo da Marilyn Monroe não está separado do vestido, não está separado do vento. O gesto que ela inventa, ou que junto com o coreógrafo provavelmente teve, está ligando também, está sendo provocado pelo vestido, está sendo provocado pelo vento que vem do chão. Imagina se eu tivesse hoje aqui com uma manga de rainha, né? Aquelas mangas compridas e leves, assim, sabe? Eu ia odiar ter que mexer com isso aqui, porque eu ia querer fazer assim, né? Esse gesto é para eu aproveitar a minha manga, tá certo? Então, o figurino, por isso que eu digo provocação é a palavra, né? A figurinista ou figurinista, o cenógrafo, a cenógrafa, a direção de arte, em cada um dos seus departamentos, está provocando os atores, está provocando os diretores de fotografia e o espectador, com a corporeidade das coisas, da vida, que não são mortas, são vivas também, né? Respondi? Respondeu demais. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Fazendo a direção de cena, quando a Vera chega mais para frente, ela fica mais na sombra, na penumbra. Quando ela afasta um passinho, ela fica mais na luz. Exatamente, Só que a luz ofusca, né? Eu vim para frente, Muito vocês bem. viram? A luz ficar aqui, na frente, porque senão eu não vejo vocês, é o desejo de vê-los. Assim eu não vejo ninguém, é horrível. Muito bem. Vou passar aqui para o Matheus para ele chamar umas perguntas aí do pessoal que está assistindo de casa. Então, o pessoal aqui está te parabenizando, né, agradecendo pela palestra. Oh, que bom. Eu aproveito para deixar meus cumprimentos também. Essa primeira parte foi, no mínimo, inspiradora. Obrigado. Então, temos algumas perguntas aqui. E, primeiro, a Brenda Diniz pergunta, né? Você comentou aqui com a gente que a direção de arte unifica a cenografia, o figurino, a edição, entre outras áreas. Então, na construção de um cenário cenográfico, cabe ao cenógrafo e o que cabe ao diretor de arte nesse processo? Ah, boa pergunta. Diniz, mas qual o primeiro nome? Eu só lembro do Diniz. O Brenda primeiro Diniz. nome dela? Brenda Diniz. Brenda, prazer. Ela não está aqui. Bom, tem uma confusão nisso, né? O que eu posso dizer é o seguinte: no Brasil, a direção de arte, normalmente, os nossos diretores e diretoras de arte, eles normalmente vêm da experiência da cenografia. Por isso que se confunde muito ou a cenógrafa com ou a diretora ou diretor de arte. Na verdade, a direção de arte, ela orienta a cenografia. Eu não sei para quem olhar, onde está a câmera? Ali, tá bom, obrigada. A direção de arte orienta a cenografia, assim como orienta o figurino, assim como orienta a maquiagem, os efeitos especiais. Orientar, talvez, coordena, né? Coordena todos esses trabalhos, porque é um trabalho de parceria entre essa direção e todos esses departamentos, né? Cada um traz a sua colaboração criativa e absorve também as intenções e a orientação que a direção de arte traz de uma conversa. É tudo
hierárquico, né? Bastante hierárquico as nossas relações de trabalho, né? Então, a direção de arte junto à direção geral do filme, ou da exposição, ou da série, junto à direção de fotografia, com o apoio da direção de produção e da produção geral, formam essa ideia, essa primeira aposta, vamos dizer assim, dessa estética do filme. Essa estética, vocês veem que eu falo como uma questão plural. A estética não está na direção de arte, a estética do filme está em todas essas áreas reunidas, certo? Ainda mais a edição. Dessa primeira camada, vamos dizer assim, a direção de arte, então, vai coordenar os trabalhos de figurino, maquiagem, cenografia e efeitos especiais. Então, se a gente vê nos créditos dos filmes norte-americanos, a gente tem o production designer, e tem depois do production designer o art director. Comparando as duas estruturas, como os nomes são mais definidos, o production designer é o nosso diretor de arte, ou diretora de arte. E a art director é mais ou menos a nossa coordenação de cenografia, ou o nosso cenógrafo, uma mistura dos dois. Então, são duas instâncias, né? O cenógrafo, a cenógrafa estão preocupados com a cenografia especificamente. A direção de arte, ou production design, está preocupado com toda a questão da visualidade, que envolve os figurinos, envolve a maquiagem, envolve luz, que vai conversar com a fotografia, envolve efeitos especiais, envolve enquadramento. Então, a direção de arte, ela está no espaço de ação da direção de arte, discutir com a direção de fotografia e com a direção geral sobre enquadramento, por exemplo, tá certo? Já não está tanto no espaço do cenógrafo ou da cenógrafa, tá certo? A voz do departamento de arte está com a direção de arte. E os outros, então, as outras partes do departamento se reportam à direção de arte, a direção de arte, então, leva para frente. Alguma coisa assim. É claro que o figurino tem muito mais espaço direto com a direção e mesmo com a fotografia do que a cenografia, porque a cenografia, como eu disse antes, a maioria dos diretores de arte se ocupam mais da cenografia, mas abraçam e comandam todo o departamento. Respondi, Brenda? Brenda vai dar um oi no chat ali, falando se respondeu bem. Vamos seguir aqui, antes da gente ir para mais uma aí, Matheus. Eu estou subindo para facilitar para a câmera também, porque eu vou lá de baixo, eles devem estar ficando difícil de buscar. Vou descer aqui para a gente pegar mais uma da palestra, do presencial. Oi, Vera. Tudo bom? Meu nome é Clara, né? Primeiramente, assim, amei a palestra. Incrível. E o que eu queria perguntar é algo porque eu me interesso um pouco pela área, né? Pelo cinema em si, e as contribuições da arquitetura para a área. E aí eu queria te perguntar, né? O que você acha que, assim, quais pontos influenciaram, quais pontos contribuíram para você, né, na sua formação como arquiteto e urbanista, para a área que você trabalha hoje, né? Quais pontos assim te deram uma objetividade, uma visão assim, digamos, um pouco única, né, desse trabalho, enfim. É tudo. A base que a arquitetura dá, porque é essa coisa, né? A base da arquitetura, a arquitetura mexe com tudo da vida, né? Desde o nosso café da manhã, onde está a nossa mesa do café da manhã. Hoje, por exemplo, bom, enfim, hoje está onde está a mesa do café da manhã, tá certo? Ou qual que é, onde você vai pôr o pão, né? Ao mesmo tempo, como que você chega até o ponto de ônibus? Que caminho é esse que você faz? O que tem nesse caminho?
né? O que você, a arquitetura, a gente pensa o que a gente gostaria de ter, mas a gente aprende a ver o que tem, né? Então, a gente mexe, a natureza da direção de arte é absolutamente ligada à natureza da arquitetura, do urbanismo, do design. É um design, é uma forma de design, né? É um design, é que a gente está acostumado a pensar que a direção de arte está a serviço da exposição, da narrativa do filme, por isso que eu estou trazendo essa ideia não está a serviço de nada além do que é ela mesma. Quer dizer, a gente joga junto com os outros, né? Assim como a arquitetura. A arquitetura também precisa vir, o cara o iluminador precisa vir, né? Não tem aquele compatibilização do ar-condicionado com a luz, com o cara do carpete, né? Todas as ligações. Também, a arquitetura também é uma obra coletiva. É que isso não é dito. A arquitetura é uma obra coletiva. Não sai da cabeça de um arquiteto. Esse arquiteto, ele aprendeu a olhar. Vocês podem assistir o filme lindo. Tudo é projeto, do Paulo Mendes da Rocha, sobre Paulo Mendes da Rocha. Que a filha dele entrevista ele. É um filme lindíssimo de assistir, o pai do modernismo brasileiro, né, um dos, né? E como ele nos traz a questão da experiência como lugar fundamental do conhecimento do arquiteto e da arquiteta. Que a Lina Bobatti falou que não tinha arquiteta, mas tem. A Lina queria ser chamada de arquiteto. Eu precisamos chamar uma mesa branca com a Lina para entender isso. Mas, enfim, a natureza das duas coisas é a mesma, tá certo? A gente está provocando uma coisa que não é real, né? Uma sensação não baseada na sua realidade, sua, né? Minha. Uma coisa que a gente está vendo lá na tela. Tudo bem, a gente está meio protegido, né? Isso é uma situação interessante. Mas, da mesma maneira, a gente é provocado dia a dia pela arquitetura. Provocado e os nossos... Quem veio antes, a colher ou a necessidade da colher? Quer dizer, a colher... A gente come macarrão com colher e garfo, né? Uma coisa assim. Porque a colher está ali e o macarrão está ali, não é? Aí a gente faz aquele gesto. Então, quando a gente vai pensar no projeto do restaurante italiano, a gente vai pensar o lugar da colher, o lugar do garfo na mesa, né? A gente pensa o desenho da mesa, por exemplo. A gente vai pensar, né? Que é a identidade visual do nosso projeto. Enfim, é a mesma coisa. Só que um fala que não é a realidade, se bem que o super-homem existe nas nossas memórias, mas não é real. A gente sabe que ele não é real, mas ele existe. Os outros, né, a arquitetura trabalha com a realidade. Inexorável, como diria Paulo Mendes. Mas a gente está falando da mesma linguagem. A linguagem que lida com o corpo, o espaço, o tempo. E o movimento. Né? Eu acredito nisso. Muito bem, muito bem. Vamos caminhando para as últimas perguntas já. Vamos lá, Matheus, tem alguma aí na agulha? Comentamos, né, há pouco sobre os papéis nesse processo de construção de um filme, de uma série. E a Bruna Guimarães, né, pergunta sobre você mesmo, né, sobre os seus métodos, como você começa a pensar um projeto de direção de arte, quais as metodologias e as técnicas que estão presentes ali no seu processo criativo. Bruna Guimarães. Oi, Bruna. Essa é outra aula. Mas é um processo que envolve
envolve primeiro a leitura do roteiro ou a compreensão do programa expositivo, no caso, né, curatorial da exposição, ou o texto de teatro, enfim. A gente ainda, fora a performance, fora o Laboratório Fronteiras Permeáveis, todas as outras áreas que eu trabalho, elas partem desse guia textual, né? Roteiro, programa ou texto de teatro. A partir dele, bom, ele é o primeiro provocador, ele vai nos provocar, todo mundo que está ligado com esse projeto, com cada projeto, e aí eu digo que a gente entra num estado de pesquisa, né? O estado de pesquisa é uma coisa que você anda na rua e fala, nossa, aquele muro, aquele rachadinho daquele muro, parece tanto com tal cena. Aí você vê uma luz que entra, assim, fala, nossa, que maravilha. Quer dizer, é um estado de pesquisa, é um estado que você... A sua vida passa a ser aquilo, né? É uma coisa meio obsessiva. Mas assim é. E aí você, nesse estado, você, tanto quando anda na rua, quando você conversa com a sua avó, quando você vai procurar nos livros, você vai procurar na internet, você vai procurar de um lado, você começa uma pesquisa, né? Então, de um lado, você tem questões objetivas, vamos dizer, o filme trata, no caso dos feiticeiros, então, que universo é esse da feitiçaria, né? O que envolve esse universo da feitiçaria do ponto de vista matérico, do desenho do espaço, do desenho das coisas, né? Dos objetos e tudo mais, o que eles usam, as ervas, as foices. Enfim, você vai pesquisar esse universo, no universo humano que já está construído, né? Ao mesmo tempo, você vai pesquisar outras coisas, você vai olhar, você vai numa exposição, você fala assim, nossa, está me lembrando tanto, esse projeto me lembra aquele pintor norte-americano, está me vindo aquele do Farol, eu mostrei o Farol da Ostra e o Vento, né? Que me chamou muito, claro, óbvio, eu fui olhar aquele artista, esqueci o nome dele, mas, enfim, um artista plástico americano que pinta faróis e pinta com uma luz muito especial, que me chama, esqueci. Então, você vai para a arte, você vai, de repente, você vai para o design também, procurando alguma coisa de luz, sei lá. Aqui no Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, foi importantíssimo para o cenário do Quarto da Morgana, uma foto que o Andrei Sandoval, esse desenhista que virou ilustrador, trouxe de uma pesquisa dele de outra coisa na FAO, que era um abajur que parecia com o que a gente estava pensando. A gente falou, bom, então vamos fazer um abajur ao contrário. Enfim, a gente faz uma pesquisa iconográfica, a gente faz pesquisas históricas, a gente faz pesquisas objetivas, por exemplo, como se constrói uma mesa de sinuca, para a gente poder fazer a oficina da mesa de sinuca e, inclusive, pensar, durante o percurso do filme, os estágios diferentes que essa oficina de mesa de sinuca pode se organizar, certo? Então, tem uma questão de pesquisa que vai desde questões objetivas a questões absolutamente subjetivas. E aí a gente começa a procurar as locações, ou decide se é locação ou se é cenário de estúdio, e a gente vai começando a fazer a pesquisa de locação, a pesquisa, e começando a rabiscar ideias, porque a gente tem que orçar, inclusive, a gente tem uma responsabilidade de criação, ao mesmo tempo uma responsabilidade de viabilização de um projeto. Então, a gente também lida com a questão de orçamento, com a questão mais prática possível, né? Que é a viabilidade do projeto, como viabilizar o projeto, né? Quer dizer, quanto dinheiro tem, que projeto você pode fazer. E isso vai, ao mesmo tempo, dirigindo a pesquisa, ao mesmo tempo, dirigindo as nossas conversas com a direção, e com a direção de fotografia, e com a produção em geral.
E é um processo muito complexo, por isso que é difícil de a gente falar assim rapidamente, mas envolve todas essas questões. Tá bom assim? Pessoal, temos alguma pergunta ainda aqui da turma que está no auditório para a gente fechar, ou podemos ir para uma pergunta ou umas perguntas finais aqui do pessoal que está no online? Então, vamos lá, Matheus. Então, né, a gente estava comentando há pouco sobre o peso da arquitetura assim, nesse processo. Eu vou aproveitar para mesclar aqui duas perguntas, né? Primeira da Brenda Diniz e da Mariana Carvalho, né? A Brenda pergunta, né, enquanto diretora de arte, nessa profissão que abrange tantas áreas, se você acredita que a formação em arquitetura é o suficiente para ingressar nesse universo do cinema, e complemento com a pergunta da Marina Carvalho, né, que ela pergunta, mais direcionada a você mesmo, as suas experiências, quais foram os seus primeiros passos, né, se você fez alguma especialização para começar a atuar dentro desse campo. Boas perguntas. Bruna, eu sonho com um dia que a gente tenha uma disciplina na universidade chamada direção de arte ou qualquer outro título, tem vários títulos que podem ser. Desenho do espaço da cena, espaço de cena, bom, enfim, eu sonho com esse dia virar. E a segunda pergunta é... Como é que é? Olha, Marina, eu nunca pensei que eu fosse fazer o que eu faço. Eu não pensei nem que eu fosse fazer arquitetura. Eu ia fazer história. Quando eu fui decidir, né, que a gente decide, né, o que vai fazer como graduação, eu estava certa que eu ia fazer história, pronta. Só que um grande amigo falou, mas como assim? Ele fazia a FAU, lá em São Paulo, fazia arquitetura e urbanismo, e ele falou, como assim? Você gosta tanto... E ele tinha um escritório que eu participava das conversas. Ele falou, você gosta tanto de conversar sobre isso, por que você vai fazer história? Por que você não faz arquitetura? Porque aí você vai ter um leque muito mais amplo de trabalho. A história é muito pequena, você vai poder dar aula, no máximo fazer pesquisa. Eu falei, ué, pode ser. Tá bom, vou fazer arquitetura. Aí me empenhei, fui fazer tudo, fiz arquitetura. Aí, quando eu estava cursando, aconteceu uma coincidência. E eu fui convidada para fazer uma peça de teatro, uma leitura dramática de uma peça com o Zé Celso Martinez do Corrêa. E por uma questão pessoal, eu aceitei. E falei, nossa, quando eu vi o que era, eu falei, nossa, que maravilha, porque eu, inclusive, eu sabia que existia cenografia, eu tive um tio muito querido, muito querido, que foi um dos grandes cenógrafos brasileiros, quer dizer, eu tinha essa referência próxima, mas por isso mesmo eu falei, eu não vou fazer, ele faz. Só que me pescaram e eu amei. Então, eu não fiz nenhuma especialização, eu fui direto, quer dizer, eu não me formei, antes de eu me formei arquiteta, mas antes de aliás, eu me formei com um projeto de cenografia. Antes de eu me formar, eu fui fazer essa peça com o Zé Celso, essa leitura dramática, não era uma peça, era uma leitura que foi produzida em 10 dias, uma loucura incrível, vi isso brotar, me emocionei demais, e falei, bom, eu quero fazer isso. E aí fui procurar estágio em cinema. Comecei como estagiária, no mesmo filme, como eu já tinha conhecimentos da arquitetura, portanto, desenho técnico, né? Eu logo passei para assistência de cenografia, e no fim o cenógrafo foi para Paris e a gente continuou. Então, a primeira experiência foi muito rápida, e eu reforço,
porque eu tinha a formação da arquitetura. Isso eu não tenho dúvida. E aí, depois, eu me formei com um cenário de filme, também por coincidência, que caiu de fazer o TCC e ter feito o filme e dar tempo de... Enfim. E aí, pronto, fui. Não fiz extensão, não fiz nada. Depois, foi. Aconteceu. Depois eu não parei mais. Maravilha. Acho que quem perguntou e quem não perguntou está muito feliz com as respostas, assim como a palestra. A gente tem um tempo, né? Então, agora a gente vai caminhando para a gente finalizar. Eu queria, antes de te passar para fazer as considerações finais para a gente colocar, agradecer mais uma vez, falar que palestra boa, qualquer coisa boa é aquela que emociona, né? Então, pode saber que me emocionou e com certeza quem estava em casa, quem estava aqui, deve ter ficado tocado também, porque foi muito lindo, você fala com muita sinceridade, além de propriedade. Muito bom mesmo. E eu fico feliz, realmente, da gente estar retomando os seminários ao vivo, né? Agradecer o apoio de toda a universidade, a PUC Minas, né? Do Instituto de Ciências Sociais, do nosso departamento, professor Mário aqui presente hoje, e aqui da Arquitetura Liberdade, né? Arquitetura, Urbanismo, Liberdade. A gente está nesse semestre comemorando nossa nota máxima no MEC, o 5, nosso reconhecimento pelo MEC, um curso que está há 5 anos, e conseguimos a maior nota já tida por um curso aqui na PUC Minas em Belo Horizonte. Então, um orgulho e retomar os nossos eventos comemorativos com a Vera aqui hoje. E reforçar que é uma atividade conjunta com os cursos de arquitetura e urbanismo do Campus Coração Eucarístico e que amanhã a gente vai ter a segunda palestra, a segunda conferência, né? E reforçar o convite para quem hoje assistiu de casa, principalmente os estudantes do Corel, que estejam lá no auditório 3, no famoso Titanic, lá amanhã, que a gente vai ter a palestra do querido pesquisador colombiano, Christian, e a pesquisadora venezuelana também, ambos professores da PUCA, né? Pontifícia Universidade Católica da Argentina. Então, amanhã, pessoal, 19 horas, lá no Coração Eucarístico. Quem puder e quiser, preferencialmente, vamos estar presentes, né? Porque fez tanta falta ter eventos presenciais, vamos aproveitar, não vamos perder essa oportunidade, não. E quem não puder, assista online também. Vera, vou abrir agora o momento final, que você fique à vontade para das últimas palavras aí para a gente, para o pessoal do princípio do curso, principalmente, mas também para aqueles que estão ainda mais para frente. Fique à vontade. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a PUC, obrigada, é muito gostoso trazer a direção de arte para o ambiente acadêmico, é muito importante, e trazer para o ambiente da arquitetura e do urbanismo, porque a gente está junto. Né? Imagina, é uma coisa só. Então, fiquei muito contente de vir, fiquei muito contente de estar com vocês todos, e bora, né, gente? Tem muito trabalho nesse país. Que 2 de outubro venha com uma boa notícia, e é primeiro turno, pelo amor de Deus. Obrigada.